Olá, tudo bem? Seja todos bem-vindos à nossa aula. Para conceber uma tela, primeiro vamos medir a madeira e cortar. Vamos cortar. Eu uso aqui folha de cera, mas você pode usar cerote. Segundo passo, pregar o quadro. Segundo passo é pregar. Eu estou a pregar esses pregos de 2,5 polegadas. E eu não cortei aqui na ponta para evitar rachadura, corto isso depois. Depois de nós pregarmos, vamos para o terceiro passo, medir. Deve ter 90 graus. Quarto passo é exatamente pregar o tecido no quadro usando pregos muito pequenos. Então, seu quadro deve estar por cima do tecido, você deve dobrar o tecido para você conseguir pregar. O espaçamento deve pôr entre 5 a 7 centímetros. Prega dos lados primeiro e depois corta o tecido e começa a esticar o tecido a pregar. E nas pontas você deve dobrar como se estivesse a capar um caderno. Depois deve certificar de que a tela está bem esticada para que seja bem confortável pintar. Aqui já terminamos de fazer a nossa tela. Agora vamos para o quinto passo, banhar a tela. Para nós banharmos a nossa tela, vamos misturar cola de madeira, que é esta aqui, e tinta plástica. A cola de madeira deve ser aproximadamente 35%, e tinta plástica é esta aqui. Vamos pôr tinta plástica primeiro e depois cola de madeira, aproximadamente 35%. De seguida misturar até haver uma mistura homogênea e depois banhamos a nossa tela. Agora vamos começar a banhar. Começamos da frente numa direção única, de baixo para cima ou cima para baixo. Depois banhar nas laterais e deixar secar. Quando estiver bem seca, vamos começar a banhar atrás numa direção contrária à frente. Agora vamos à esquerda para a direita, depois banhar a madeira e por fim banhar a frente numa direção igual à direção que usou para trás, de esquerda para a direita, uma direção horizontal. Agora vamos para a parte 2, que é pintar. Primeira coisa, já terminamos essa tela aqui que já secou. Eu fiz aqui uma composição. Desenhei uma maçã e uvas. Eu fiz quadriculado aqui. Vamos fazer também esse quadriculado na nossa tela para depois pintarmos essa pintura. Já estou a fazer o quadriculado aqui. Você pode usar régua, fazer linhas criando quadrados do jeito que está no seu trabalho, no seu desenho. Agora vamos fazer esboço. Vamos esboçar toda a tela, esboçar toda a nossa composição, sem desprezar nenhuma coisa. Agora vamos para o segundo e terceiro passo, que é pôr a tinta na paleta e depois começar a pintar o fundo. O fundo não é uma coisa desprezível. O fundo também é tão importante como qualquer coisa que está na sua obra, porque tanto como o fundo, como o que você esboçou no primeiro, segundo e terceiro plano, tudo faz parte da sua obra. E não se esqueça que uma obra sempre deve ter um enquadramento, a perspectiva, a proporção, o volume é o efeito de luz e sombra. Para esse fundo, eu misturei um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de azul e também usei preto. Então, continuando com o fundo,
Aqui já fazendo o fundo que é o nosso último plano do nosso trabalho. Sendo o fundo o último plano, depois de pintar o fundo, vamos pintar a mesa onde estão assentes as nossas frutas. E depois de pintar a mesa, vamos pintar as sombras projetadas dessas frutas sobre a mesa. Ao fazer o fundo, você deve respeitar as linhas que você fez para o esboço. Não pode apagar as linhas, senão seu desenho pode ficar feio e sem proporção. As linhas que limitam o seu desenho, que faz limite entre o seu esboço e o seu fundo, deve ficar ainda do jeito que você fez o esboço. Agora vamos começar a pintar a nossa mesa. Para essa mesa usei preto e vermelho para conseguir cor castanha. E depois nós sabemos que a madeira tem alguns detalhes, e esses detalhes vamos usar em amarelo e um pouquinho de branco. Vamos pintar passo a passo, sem muita corrida, senão vai acabar por estragar o seu trabalho, porque quando uma pessoa olha a sua obra, a pessoa não consegue saber quanto tempo você demorou a fazer aquilo. Então você não pode despachar seu trabalho para terminar cedo. Então depois disto aqui, eu já venho a fazer aqui a nossa maçã. Para essa maçã usei cor vermelho e amarelo misturando na paleta. Então depois venho com preto para realçar as partes mais poucas escuras, como essa parte que estou a pintar agora. E depois também venho com branco para fazer as partes da luz. Sempre ao pintar, você deve privilegiar uma coisa muito importante que muitas pessoas têm desprezado. Você não pode desprezar essa parte, que é a parte de tinta. Muitas pessoas deixam a tinta escorrer. Você não pode deixar a tinta escorrer na sua obra, porque pode estragar uma parte que você já concluiu. Para partes pequenas também deve usar um pincel fino. E nessa parte tem essa talinha aqui, eu não vou preencher essa talinha para que eu consiga ficar bem norteado com a minha obra. Você não pode fazer um esboço e depois cobrir todo aquele esboço para depois vir adivinhar por cima que aquela coisa estava aqui. Sempre deve deixar espaço, e eu já deixei espaço para essa talinha, deixei espaço para a folha. Depois dessa maçã terminar tudo, venho a fazer essas duas coisas. Então vamos continuar aqui. O detalhamento é depois de tudo, é depois de terminar a parte principal, porque alguns detalhes nós não conseguimos deixar espaço para essas coisas. Por exemplo, aqui eu já venho a fazer a luz. Essa luz, algumas coisas são pontinhos, então esses pontinhos sempre ficam sobrepostos com outras cores. Não dá para deixar espaço para esses pontinhos, mas para partes grandes dá para deixar espaços. Então aqui já venho fazer uma luz muito grande, que mostra mesmo a direção da luz, que a luz vem da parte superior direito. Os raios luminosos ou raios da luz fazem uma inclinação menor que 90 graus de abertura à direita, por isso que esta luz ilumina mais no lado direito da maçã. E nas pontas deve controlar bem para que as suas linhas não sejam tortas. Aqui já faço nas pontas a luz. Deste lado continuo a fazer a luz. Coloco
pouco aqui, um pouquinho de luz que é reflexo. Depois vamos fazer os detalhes, alguns pontinhos. Os pontinhos que eu disse que não dá para deixar espaço para eles, porque na pintura a óleo, às vezes você pinta na primeira parte, não consegue preencher tudo, o trabalho fica um pouco transparente. Então você deve pintar para a segunda, terceira vez. Para essa folha misturei amarelo e azul para ter verde. E para essa talinha, nessas duas cores eu aumentei preto para ficar um pouco escuro para essa talinha. Agora já venho a pintar as uvas. Para a uva eu usei cor azul e vermelho, esses dois tons. Usando esses dois tons consegui cor de uva. São exatamente essas cores. E depois venho com preto para realçar parte da sombra e branco para realçar parte da luz. Aqui já estou a colocar branco para realçar essa parte da luz. Essas uvas são vermelhas, ou seja, pouco avermelhadas. Então sempre começar a pintar o que está mais ao fundo, o que está mais distante para o que está mais próximo. Forma de misturar a cor é igual ao que eu ensinei no primeiro vídeo. Tudo que está aqui não há nenhuma novidade, tudo já expliquei no primeiro vídeo. Mas este vídeo é para você ver bem a aplicação de todas essas coisas no único vídeo e ver como que fica. E também aprender da segunda vez pode fazer compreender o que você não conseguiu compreender no primeiro vídeo. Aqui já venho com branco para fazer a luz, fazendo degradê, a separação das cores. Você pode ver também nessa maçã existe muita separação das cores, sem se notar a linha. Por exemplo, separação do amarelo e vermelho não se nota a linha. Separação de branco e da parte da luz e parte de sombra não se nota a linha. Isso é degradê, aquilo que eu ensinei no primeiro vídeo. Agora aqui a nossa maçã, nossa obra termina mesmo por aqui. E nessa degradê é só você fundir duas cores, por uma cor primeiro, depois por outra, e depois juntar essas duas cores, esfregando várias vezes onde se une. Pratique sempre, a obra termina por aqui. Fui.